Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando Fonsaca e hoje a gente vai estar falando um pouco então sobre as forças intermoleculares. Vocês já refletiram em como que a lagartixa anda no teto, só que sem cair? Então fica ligado que na aula de hoje a gente vai aprender. Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre as interações entre as moléculas, sendo tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então vamos para o primeiro exemplo, HCl, né? Ácido clorídrico. A gente já sabe que o HCl ele é uma molécula polar, sendo então o H com carga positiva e o Cl com carga negativa. E presta atenção que essas cargas são permanentes. A gente tem um polo positivo e um polo negativo. E aí, quando um HCl se aproxima de outro HCl, é natural que haja uma interação entre eles, já que a carga positiva de um tem atração pela carga negativa do outro. Ou então, dizendo de outra forma, o H+, vai interagir com o Cl- da outra molécula, certo? E essa interação que ocorre entre as moléculas polares é chamada de dipolo permanente, ou simplesmente o dipolo-dipolo. Agora, e se a gente trocasse o HCl pelo HF? A gente ainda teria uma molécula polar. Só que nesse caso, o hidrogênio tem uma polaridade de 2,1, enquanto o flúor tem uma de 4. É uma diferença muito alta, uma polaridade muito alta. Lembrando que o cloro lá atrás valia 3, o flúor vale 4, o flúor é o mais eletronegativo da tabela. Então aqui a gente tem sim uma polaridade ainda mais intensa e mais acentuada. Então, o que acontece? Se um HF interagir com outro HF, e aí, dois polos permanentes, mas muito intensos, nesse caso aqui, vai ganhar um nome diferente, a gente chama de ligação de hidrogênio. E ainda se encontra na literatura também ponte de hidrogênio. E aí vai vir a dúvida de vocês. Como é que eu faço para saber se é só um dipolo permanente ou uma ligação de hidrogênio? Eu já vou dizer para vocês que de forma muito fácil. Se a gente considerar que a ligação de hidrogênio é como se fosse um dipolo permanente muito intenso, a gente já sabe que só vai ser muito intenso se tiver uma diferença muito acentuada de polaridade. E aí, essa diferença acentuada só se dá quando o hidrogênio está preso ao FON. E o que é o FON, então? O FON, então, seria aqui o hidrogênio preso ao flúor, o hidrogênio preso ao oxigênio ou o hidrogênio preso ao nitrogênio, que são justamente elementos mais eletronegativos. E aqui embaixo eu já coloquei um exemplo para vocês, que é exatamente o que acontece com a água, porque a água tem H-FON. Então a gente tem aqui um hidrogênio ligado com um oxigênio, ligado com hidrogênio, ligado com oxigênio, e aí a gente tem várias ligações de hidrogênio. Mas é bom a gente lembrar também que nem sempre as moléculas vão ser polares. Por exemplo, aqui, o H2. O H2 ele é apolar. Então, qual seria o tipo de ligação que a gente tem entre o H2 com outro H2? Então, vamos aqui comigo. H-H. Ligou com outro H-H. O que vai acontecer aqui é uma polaridade induzida. Então, diferentemente lá atrás do dipolo permanente, aqui, momentaneamente, os elétrons vão migrar de um lado para o outro. Então, isso vai deixar cada molécula aqui com uma polaridade. E o lado positivo de uma vai interagir com o lado negativo de outro. E o lado negativo de outro vai interagir com o lado positivo da outra. Mas, como eu falei, presta atenção que foram dois polos aí que eles foram induzidos justamente pela aproximação das moléculas. Então a gente, como eu falei, não vamos chamar eles aqui de dipolo permanente, mas sim de dipolo induzido. Ou então, como alguns dizem também, forças de London. E essa é então a ligação mais fraquinha que a gente conhece. E agora que a gente já tem uma base sobre as principais três ligações aqui, a gente volta naquela história da lagartixa, né? Como é que é essa história da lagartixa? E a resposta para este grande mistério está justamente nas forças de London. É justamente a força de London que faz com que
a patinha da lagartixa tem alguma aderência à parede. E graças à força de London, ela consegue se locomover com tranquilidade de cabeça para baixo, na parede e assim vai. Então, como exercício aqui dos nossos conhecimentos,